Sabe de uma coisa? Pode adoecer. Existem algumas razões. A primeira é a genética. Existem pessoas que nascem com alguns distúrbios. E essas pessoas, se você pegar a percentagem na população, é praticamente ínfima. Você sabe qual é a maior razão para o cérebro adoecer? O lugar onde nós vivemos, onde nós crescemos, as relações que nós temos no mundo, os ambientes nos quais crescemos. Está provado que ambientes disfuncionais são muito importantes para a produção de indivíduos com distúrbios, com doenças, com cacuetes, com problemas psicológicos e mentais. Estresse constante podem produzir doenças patológicas, literalmente. Por outro lado, se você vive em ambientes onde existe amor, amor é o principal. Portanto, o seu cérebro, meu querido, é você que cuida dele. É você quem vai garantir que o seu cérebro seja saudável. Porque depois você não escolhe onde você nasce. Talvez você tenha nascido numa família onde não havia amor, onde havia abuso, onde havia rejeição. Isso não nos compete escolher. Mas uma vez que você cresce, você tem o direito de escolher os seus amigos, os lugares onde você vai. Portanto, uma mente saudável é uma mente livre. Livre de traumas, livre de medos, livre de culpas, livre de vícios. Uma mente livre é o que Deus quer que você tenha. Liberdade se conquista com responsabilidade. Liberdade não é só o direito de você fazer o que você quer. Porque muitas vezes, uma mente cativa, uma mente presa em vícios, em temores, em distúrbios, ela não faz do indivíduo livre. O indivíduo livre é aquele que pode dizer não para qualquer coisa e pode dizer sim para qualquer coisa. Você se alegra com o sucesso dos outros ou fica com inveja? Porque, meu querido, uma pessoa que tem inveja é uma pessoa insegura. Você tem inveja porque alguém conquistou uma coisa? Olha, mas você também pode conquistar, sim ou não? Existem duas maneiras de você olhar para uma pessoa que teve sucesso. Você pode ser inspirado por ela, puxa, ele conseguiu, eu também posso. E a outra é, por que ele e não eu? E na hora que você tem inveja, você quer que ele não tenha porque você não tem. Isso é uma evidência de uma mente que está doente. O ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio. Existem pessoas que lembram de coisas que aconteceram há 30 anos atrás e ainda se lembram, e todo sentimento, toda raiva, toda dor, toda decepção voltam. E você sabe o que a palavra perdoar significa? É doar completamente. Perdoar é isso, é você entregar. Você merecia receber aquilo, não recebeu, mas mesmo assim você entrega. Você se entrega, você perdoa, você libera. Quem perdoa fica livre. Quem não perdoa está amarrado à lembrança, àquela pessoa. Existem muitas pessoas que deixam de ter vida e felicidade porque estão amarradas e presas a lembranças do passado. Quando alguém é promovido no teu lugar, você fala, ele merecia mais do que eu? Ou você fala, isso aí foi porque ele puxa o saco do chefe? Isso tudo mostra que existem áreas no teu coração, na tua mente, que precisam ser tratados. Você tem ira ou paz no coração? Porque gente irada é gente doente. E a paz que excede entendimento guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Querido, quem está em paz está numa boa. A paz interior é uma das coisas mais importantes. Uma vida que está em paz está com a mente sarada, né? Você é crítico ou encorajador? Uma pessoa que fica sempre criticando
o que está no coração dela? Amargura. Querido, quando uma criança nasce, ela nasce, o cérebro dela é uma tábula rasa. Ela vai aprender tudo na vida ao longo dos seus anos que tiverem por aqueles que ministrarem a vida dela. Então, se ela cresce num lar onde ela é encorajada, onde ela é amada, onde ela é aceita, onde ela é disciplinada e ensinada, essa criança, ela vai crescer olhando para a vida de maneira positiva. Ela olha para os problemas e fala: não, eu tenho um problema, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Por quê? Porque ela foi treinada, encorajada para crer que tudo pode dar certo. Foi assim na história dela. Agora, essa mesma criança, se crescer num lar disfuncional, onde ela é abusada, onde os pais não encorajam, não amam, só criticam, não dão amor, essa criança vai nascer com medos, com ressentimentos. Aliás, é importante dizer uma coisa: o cérebro só grava as situações quando envolve sentimentos. Porque o seu cérebro, para construir as memórias de longo prazo, ele precisa de sentimentos. Aquilo que você não tem sentimentos, você esquece no dia seguinte. Mas um evento, uma circunstância que gerou em você muita alegria, ou muita dor, ou muita tristeza, isso vai te atormentar por anos a fio. Sabe de uma coisa? Bons hábitos deixam a sua mente mais livre. Mas hábitos se adquirem. E o cérebro e a mente trabalham juntos. Então, os hábitos que você tem na vida podem fazer de você uma pessoa livre ou uma pessoa cativa. Seja em situações, em alimentos, em comida, em vícios de cigarro, cocaína e qualquer outra coisa. Ou você pode ser uma pessoa que passa a ter um hábito forte, saudável. Como, por exemplo, fazer exercícios físicos regulares. Os hábitos, eles são tão importantes e tão fortes para fazer de você uma pessoa presa. Tome cuidado com aquilo que você se expõe. Você sabia que os relacionamentos são o maior instrumento de influência na nossa mente? Conhece o ditado: dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. É um ditado popular muito sábio, por sinal. Quando você anda com uma pessoa fofoqueira, você vai virar fofoqueiro. Se você anda com uma pessoa maledicente, você vai virar maledicente. Se você anda com uma pessoa adúltera, você vai acabar caindo em adultério. Por quê? Porque as pessoas influenciam outras pessoas. Relacionamentos também podem aprisionar pessoas. O indivíduo que é possessivo, ele tem uma esposa, ninguém pode chegar nem perto dela. Tem uma namorada ou um namorado, ninguém pode chegar perto. Morre de ciúme. O verdadeiro amor deixa a pessoa livre. Deus não te criou para você ter ninguém. Você pode pertencer a alguém, mas não ter ninguém. Porque esse relacionamento de posse aprisiona o outro e assim é a pessoa mesma. Competitividade. Isso é um defeito ou uma qualidade? Querido, só tem um lugar onde a competição é boa: no jogo. Ali vale a pena ser competitivo. Mas fora disso, você competir com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, mas esse tipo de coisa, a pessoa não tem que ir bem para ser melhor ou pior do que o outro. E tem marido que compete com mulher, tem pai que compete com filho. Às vezes o filho começa a crescer e bem, o pai, em vez de ficar feliz, ele fica mal. Competição, querido, é um demônio dentro dos relacionamentos. Competição é uma prova de que você não tem segurança do teu papel e do teu lugar. Relacionamentos obsessivos. Se você perceber que aquela pessoa com quem você está namorando é obsessiva, é pegajosa, vaza. Sabe aquela pessoa que diz: você é minha vida? A obsessão, seja com amigos, com filhos, com amores, gera um ciúme, uma insegurança que acaba por destruir o relacionamento. Tudo isso na mente. Pessoas que se unem com outras com viés de prejudicar terceiras. Conhece gente que fala: eu quero destruir aquela pessoa, então vou chegar perto daquela pessoa que ela gosta para destruir os relacionamentos. Gente, olha o que a mente humana é capaz de fazer. Relacionamentos são poderosos
para construir mentes saudáveis. Se junte a pessoas que vão te ensinar algo, que vão orar por você quando você estiver com um problema, que vão chorar com você quando você estiver vivendo um momento difícil, mas que vão te encorajar a caminhar, a seguir adiante, a se esquecer do passado, a se despojar do velho homem e se tornar uma nova criatura. Relacionamentos saudáveis são baseados no respeito, na confiança, na verdade. A palavra menos importante no relacionamento, sabe qual é? Eu. A mais importante no relacionamento é nós. Gratidão é a coisa mais importante no relacionamento. Gente ingrata é infeliz. Gente agradecida é feliz. Tudo é perdoável. Você vê um relacionamento de amigos de longo prazo, você pode ter certeza, essas pessoas sabem perdoar, porque ninguém é perfeito. Você vê um casamento de longo prazo, você pode ter certeza, essas pessoas aprenderam a perdoar. Querido, se você quer viver com pessoas num relacionamento duradouro, tem que ser capaz de perdoar. Um relacionamento precisa considerar o que o outro sente e o que o outro pensa. Reconheça, valorize o outro, não só critique. Ambição. Uma pessoa sem ambições não progride. Você tem que ter ambições, mas essas ambições têm que ser boas, porque elas de alguma maneira vão te levar a crescer, e no seu crescimento outras pessoas podem ser abençoadas. Tenha boas ambições. E qual é o segredo de você saber se a tua ambição é boa? Isso vai trazer glória para Deus? Sim ou não? Isso vai trazer benefício para o teu semelhante? Sim ou não? Agora, existem algumas áreas que são totalmente prejudiciais, que geram cadeias. Por exemplo, preconceito. E a gente sabe que existem preconceitos nesse mundo de todo tipo, né? Todo tipo de preconceito te aprisiona, porque faz você acreditar numa mentira, de que alguém é melhor por causa de cor, ou por causa de posição social. Tem gente que tem preconceito com religião. Preconceito é uma coisa que destrói, que separa as pessoas. Preconceito de gênero, homens que têm preconceito contra mulheres. Os machistas não podem ter preconceito contra gay, contra travesti, não pode ter preconceito contra ninguém, porque Deus nos chamou para amar a todos. Medos também são instrumentos de prisão e são sempre negativos. Tem gente que tem medo de ficar pobre, e isso impede a generosidade. Medo do futuro. Pessoa que tem medo do futuro deixa de viver o presente. Medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, e por ter medo de ficar sozinho, se une a cada tranqueira. O mundo fala, não se junta com essa pessoa que ela não vale nada. Ai não, mas foi que apareceu. Não, meu irmão, não apareceu coisa melhor. Sai fora. Você não precisa de casar para você ser feliz. Eu queria dizer para vocês que também existem fraquezas que aprisionam. Tentações, medo de falar em público, medo do novo, feridas. Essa é uma das áreas que mais aprisionam as pessoas. Experiência de fracasso emocional, fracasso na vida, você perdeu, teve uma bancarrota, aí você fica achando que tudo que você fizer vai dar errado de novo. Mágoas que aprisionam pessoas, impedem a pessoa de seguir adiante. Situações de estresse, de trauma, impedem que pessoas se relacionem livremente. O ressentimento, a amargura e a mágoa são as principais causas de uma mente ficar aprisionada por anos a fio. Qual é o teu sonho? O que te limita? O que te impede? Ou então, quem te impede de alcançar a tua vida extraordinária? Quem impede você resolver teu casamento, o problema? Quem impede você ganhar mais dinheiro? Quem impede você ser promovido? Quem impede sua empresa prosperar? Ou quem está te pedindo salvar a sua empresa, salvar seus filhos, resgatar? O que tenho visto? Muitas pessoas com todo tipo de histórias e historinhas, falando todo tipo de besteiras a esse respeito. Eu acredito que se alguém hoje pôde, você também pode. Se alguém hoje tem tido sucesso, você também pode. Se alguém veio de baixo, meio à crise e tem prosperado, você também pode. Se alguém resgatou sua empresa, você também pode.
A pergunta é: o que difere as pessoas que podem das que não podem? O que fazem as pessoas que podem? O que tem feito as pessoas que não podem? Como elas pensam, como elas agem, como elas se comportam? Uma coisa é certa: o que eu sei me trouxe até aqui. Vamos lá? O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é o que vai me levar adiante daqui, vai me levar a uma vida melhor, uma vida maior, uma vida sem problemas conjugais, ou com menos problemas conjugais, menos problemas de saúde, menos problemas financeiros, menos problemas com os meus filhos. Só se ajuda quem quer ser ajudado. E a primeira coisa que eu te pergunto é: você quer ser ajudado de fato? Você quer ser ajudado? Você quer ficar no nhenhenhê? Ou você quer ser um herói aprendiz? É uma decisão de vida, como você se posiciona. Nhenhenhê, falando do problema, remoendo o problema, se deleitando no problema, pensando no problema, ou perguntar: o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer diferente para sair dessa situação e chegar lá no meu objetivo. É estilo de vida, é um posicionamento de vida. Porque é muito fácil você se deixar levar pelos impedimentos. É muito fácil o dia, a televisão, a mídia te sucumbir numa forma pessimista de ver o mundo, uma forma sem alternativas, uma forma sem condições, sem caminhos. E eu quero falar para você: quantos cursos você fez esse ano? Quantos livros você leu esse ano? Quantos vídeos você assistiu esse ano de treinamento, de capacitação, que você se tornou um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um esposo melhor? Quantos? Quantos treinamentos de inteligência emocional você fez? Quantos vídeos? O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. O carro que eu ainda não tenho é pelo que eu não sei. O dinheiro que eu não tenho é pelo que eu não sei. E você? O que você não tem? O que você não faz? É pelo que você ainda não sabe. Mas se você soubesse, você teria e você estaria fazendo agora. Isso me leva para a consciência que aprender é igual a mudar. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é que vai me levar adiante. Quando eu aprendo, eu mudo. Como é que eu sei que alguém de fato aprendeu algo quando ela mudou a vida naquele aspecto? Quando é que eu sei que alguém aprendeu algo sobre finanças? Quando ele ganha mais, quando ele tem mais dinheiro. Quando é que eu sei que alguém aprendeu algo profissional? Quando ele muda profissionalmente, desempenha melhor. Como é que eu sei que uma esposa aprendeu algo quando ela se torna uma esposa melhor? Ou quando ele se torna um pai melhor? A palavra de ordem é aprendizado. Se nós pegarmos a Bíblia, os 15 primeiros capítulos do livro de Provérbios é sabedoria, 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 sabedoria. Busquei sabedoria como ouro e a prata. Busquei sabedoria mais do que se busca o dinheiro. Sabedoria, amiga, sabedoria, amigo. E sabedoria se adquire. Você não nasceu com sabedoria. Você não nasceu cheio de caixinhas de sabedoria. Você nasceu vazio, mas com o livre-arbítrio de buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar um instrumento de crescimento em você. Então eu quero te convidar hoje. Escreve agora o que está te faltando na vida. É dinheiro? Prepara um plano de desenvolvimento individual para ganhar dinheiro. É inteligência emocional, autocontrole, ousadia, otimismo, empatia, superação, liderança, porque tudo isso é inteligência emocional. Liderança é inteligência emocional, empatia é inteligência emocional, ousadia, otimismo, foco é inteligência emocional, capacidade de se relacionar com as pessoas é inteligência emocional, capacidade de retardar o prazer imediato, como criancinha que busca todo tempo o prazer imediato, isso também é falta de inteligência emocional. O que te precisa? O que te falta? Então busca isso, faz um plano, vai lá, meu casamento, está ruim essa área, então busca o que você precisa. É na vida profissional, busca, escreve e cria um plano, vai atrás de treinamento, vai atrás de desenvolvimento, vai atrás de livro. Agora, você está disposto? As pessoas estão assim: não, quando eu ganhar dinheiro eu invisto. Não, é o contrário, primeiro eu invisto para ganhar dinheiro. Você não colhe o fruto antes de plantar a árvore, você planta a árvore para colher o fruto, você planta a semente para colher o fruto. Agora tem pessoas querendo colher o fruto. Meu amigo, investe no teu crescimento, investe no que você não sabe, busca o que você não sabe, paga pelo que você não sabe, porque quando você aprender, você muda, porque aprender é igual a mudar. Eu profetizo que agora você vai entrar e vai começar um processo de mudança, ou seja, um processo de aprendizado, para compor o que te falta, porque quando você souber, você vai chegar lá. E o que você não chegou lá é porque você ainda não sabe. Não só você vai resolver os problemas que você tem, mas vai conquistar os grandes objetivos. Mas sabe, a escada para isso, para te levar dos teus problemas aos teus sonhos mais ousados, é sabedoria e aprendizado.
E se você gostou, compartilha com o maior número de pessoas. Manda para os teus amigos, vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudá-las a entender a mudança que elas podem fazer nelas, o que elas podem conquistar. Quantas vezes você se olhou no espelho e percebeu que você não tem a vida que você sempre sonhou? Se você acredita que viver uma vida mediana é normal, reflete um pouco a respeito disso. Só porque o caminho comum leva a gente para a mediocridade, onde a vida é mais ou menos em todas as áreas, isso não quer dizer que a gente deva viver a vida desse jeito. Você tem que tomar ciência de onde você está e aonde você quer chegar. A partir do momento em que você tem noção da sua realidade, você pode começar a agir para mudar de realidade. Então, aonde você deseja chegar? A abundância é o melhor destino. Em todas as áreas da sua vida, você tem o poder de atingir resultados que são acima da média. Mas para que isso aconteça, é essencial que você tome as ações certas. Muitas vezes, isso é difícil de enxergar, até porque você assiste os noticiários e tudo que você enxerga são tragédias. Sendo assim, como que a sua vida pode ser diferente? É preciso olhar para a direção certa, aquela em que você não está destinado a coisas ruins e você pode agir para conquistar resultados extraordinários. Existe uma diferença essencial entre o que é comum e o que é normal. O normal leva a gente a atingir o que a gente quer por meio de ações positivas. Já o comum é tudo aquilo que a gente faz de forma instintiva, mas que pode ser evitado. Então, não confunde esses dois termos. A felicidade é parecida para todo mundo. A felicidade se fundamenta em aspectos que são comuns para todos. Então, não é mais difícil para você alcançar a felicidade do que para outras pessoas. Existem determinados aspectos em todos os seres humanos que, de maneira geral, fazem eles felizes. Por isso, você precisa trabalhar esses aspectos. Então, age. Para ser feliz, você tem que agir. Outra coisa é tomar cuidado com as histórias. Para agir, você precisa criar menos histórias, estruturas verbais, mentais e linguísticas que explicam e justificam seus fracassos e as suas falhas. Ter essa noção ajuda você a encarar a vida com mais autorresponsabilidade. Quais desculpas você tem dado para si mesmo que te impedem de correr atrás do que você deseja? Você tem que agir massivamente. É necessário agir de forma constante a partir de uma análise de fatos e dados, buscando sempre atingir todos os pontos que não funcionam. É disso que se trata o poder da ação. Quando você age uma única vez, impulsivamente, e busca resultados imediatos, você está se iludindo e tirando de si mesmo a responsabilidade da ação. Tudo que você alcançou até o momento foi obtido através do seu mérito, das suas escolhas conscientes ou inconscientes e das suas ações. Você é o responsável pelo destino que você alcançou e alcança. Se você não está satisfeito com o local onde você está, ou se você deseja mais, é preciso assumir a autorresponsabilidade para agir de forma diferente. 6 leis que, quando transformadas em hábitos consistentes, vão fazer com que você transforme a si mesmo abraçando a autorresponsabilidade. Primeiro, não criticar as pessoas. Uma crítica só vai ter proveito se existir uma sugestão de melhoria. Abandona o hábito de criticar só por criticar. A segunda lei é não reclamar das circunstâncias. Se você não está satisfeito, dá uma sugestão do que pode ser feito para mudar a situação. E se não houver sugestão, não reclama apontando defeitos. A terceira lei é não buscar culpados. Não perde tempo procurando responsáveis quando você pode usar o tempo para encontrar soluções. Então encontra a solução. A quarta lei é não se fazer de vítima. Assume uma posição de vencedor em vez de assumir papéis de vítima. Age como um vencedor em todas as pequenas ações da sua vida. A quinta lei é não justificar os seus erros. Enquanto você justifica os seus erros, você continua errando e você perde a oportunidade de aprender com eles. Entende as lições que os erros ensinam para você não repetir mais os erros e age de forma diferente. E a sexta lei é não julgar as pessoas. Para de julgar as pessoas e comece a analisar as atitudes delas. Não julga a pessoa, julga a atitude. Isso faz a diferença na sua busca pelas soluções. Uma boa estratégia para conseguir transformar essas leis em hábitos é imprimir essas 6 leis e colocar o documento em um local que você possa ver com facilidade. Quando você começa a entender que as oportunidades se constroem e não caem do céu, você começa a agir mais para alcançar as coisas que você quer. A principal forma de você agir de modo responsável é parar de tentar mudar os outros, o que é praticamente impossível, e focar no que você pode mudar em si mesmo. Além disso, para gerar mudanças, é preciso desenvolver o seu foco,
Ou seja, aprende a focar a sua energia em um único ponto sem dispersar a energia. E o foco ele não precisa ser direcionado para uma única área da vida. Lembra que a abundância é possível, então você pode ser feliz em várias áreas da sua vida sem sacrificar uma área em função de outra. Mas quem tem foco suficiente para conseguir gerar mudanças em todas as áreas são as pessoas maduras que desenvolveram plenamente o senso de responsabilidade e conseguem de fato manter o foco. Elas não se distraem. O foco, ele entra na rotina da sua vida, a rotina da excelência, onde desejar ir atrás daquilo que é melhor é tão comum quanto acordar e escovar os dentes. Além disso, no meio da busca por aquilo que você deseja, é importante que você tenha um tempo de reflexão que permite você aguçar sua criatividade. Reserva o fim de semana para relaxar a sua cabeça, se desligar da rotina pré-programada e deixar a criatividade fluir. Existem 3 focos essenciais que a gente precisa desenvolver. O foco visionário, ter clareza em enxergar com nitidez o que você quer. O foco comportamental, ter energia para gerar mudanças externas e internas que você obtém através de 3 canais neurológicos que são comunicação, o pensamento e o sentimento. E o foco consistente, que é manter os 2 focos anteriores pelo tempo suficiente para obter o que você quer, se desviando das distrações e persistindo para realizar mudanças. Passado, presente e futuro. O passado tem o poder de gerar esperança ou desesperança. Isso não depende do que aconteceu, mas sim de como você pretende usar essas lembranças. Aproximadamente 10% do seu foco precisa estar no passado. O presente, ele se faz de ações e comportamentos, diferente do passado e futuro, que estão mais relacionados com a nossa mente, né? Quanto mais você foca no passado, mais você se esquece de agir no presente. Por isso, o seu foco no presente deve ser de 65%. Já com o futuro, você se conecta através de imagens mentais. Mas, mesmo sendo uma projeção da imaginação, essa visão de futuro, ela tem um grande poder sobre você e as suas ações, e por isso você deve destinar 25% do seu foco para o futuro. Além disso, você tem que usar a regra 10-90. Para aprender a direcionar o seu foco e colocar em prática a autorresponsabilidade, é essencial entender que 10% do seu foco deve ser destinado ao acontecimento ou situação e 90% ao que você vai fazer, sentir e pensar em relação ao que aconteceu. Por exemplo, bater o carro representa apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que você vai fazer em relação aos 10%. Quando você coloca um sorriso no rosto e se comunica com alegria quando você for transmitir as suas ideias, os seus projetos, você começa a adquirir uma atitude vitoriosa com relação ao que você tem planejado. Uma comunicação feliz e entusiasmada é fundamental para que você atinja os seus objetivos. Por último, os questionamentos. Enquanto você planeja e traça os seus objetivos, é essencial questionar os caminhos e as metas que você almeja, para que você consiga ter mais foco direcionando as suas ações para alcançar os seus objetivos. O que eu quero é realmente adequado para mim e para minha vida? O que eu ouço dos outros faz parte dos meus valores e crenças pessoais? O que eu tenho levado como conselho? Quem me aconselhou sabe o que é melhor para mim? Como ele sabe? Mesmo que eu siga conselhos dos outros, isso vai me fazer feliz? Eu nasci para isso? Se depois de tudo isso, você ainda não acredita nas suas capacidades e poder de ação, na sua meta sendo realizada, nada vai adiantar. Acreditar no seu objetivo, mesmo que muitos pensem ser impossível, é fundamental para que você se torne um realizador. Você precisa visualizar, mentalizar e acreditar no seu objetivo todos os dias.